tarde, Janaína. Seja bem-vinda ao Com Você. Boa tarde, Fernandinha. E o tema foi estabelecido antes e não poderia ter sido num dia melhor, não é? Verdade. Um dia que fala sobre mulheres e quantas mulheres sofrem violência. E uma das condições de submeter a mulher à violência é a falta de autonomia, Fernandinha. 30% das mulheres, elas não têm condições de sair dos seus lares, porque elas não têm outra renda, ela vive naquele lar tomando conta dos filhos e da casa. E que muitas vezes esses filhos não teriam como ser sustentados pelo algoz, que deixa aquela mulher ali submetida àquela condição para justamente que ela não consiga sair. A gente acabou que a situação da Mariana, a gente não imaginava que o julgamento ia ser ontem, que ia repercutir, nem que a gente estaria trazendo essa temática como editorial aqui do programa, mas nós definimos que falaríamos sobre essa condição de passagem, que muitas vezes é uma condição que a mulher vivencia, né, Janaína? E que muitas vezes faz a mulher viver nesse ciclo, porque é importante que a gente fale desse ciclo de violência, muitas vezes não é levada ao estupro, né, mas outros tipos de violência, porque a mulher não tem a condição de sair da situação, continua julgada muitas vezes por familiares, por outras pessoas, né? E também ela não consegue planejar essa saída, né, Janaína? E sabe quando você me diz isso? Tem até umas frases que a gente escutava muito antigamente, Fernandinha, como dizer assim, é mulher de malandro, ela fica, ela gosta. Fernandinha, quem é que gosta de sofrer? Eu quero que você, avalie junto conosco quem é a pessoa que está numa condição de sofrimento e gosta disso. Ela não tem condições de autonomia financeira para sair daquela situação. E aí tem outra coisa que você falou muito importante, é o ciclo. A gente entende que tem para o abuso um ciclo. O momento da paixão, do encantamento, onde a pessoa faz tudo pelo outro. Depois, quando estão juntos, vem um momento de tensão. Naquele momento de tensão acontece um incidente, uma briga, uma complicação ou até uma violência psicológica ou física, e aí vem o perdão, a reconciliação, a remissão, e aí vem tudo novamente, a paixão, aquele momento de encantamento, e a pessoa, fica na esperança de ele vai mudar, vou conseguir, vai melhorar. E em meio a isso, Fernandinha, às vezes vem uma gravidez, depois vem um filho nessa reconciliação, e aí a mulher vai ficando cada vez mais submetida. Então, uma das coisas que elas alegam para não sair de casa, primeiro é o medo da violência, segundo é a falta de condição financeira para manter uma casa com 4, 5, 3, 6 filhos, dependendo da condição, né, Fernandinha? É verdade. Agora, Janaína, como decidir quebrar esse ciclo, tomar partido na vida e realmente seguir esse momento de passagem, fazer esse rito de passagem, como planejar sair dessa situação? Fernandinha, se a pessoa entendeu que ela está numa condição de sofrimento e que ela está vivendo essa questão de abuso, ela tem algumas possibilidades. Tem algumas empresas privadas que a gente chama de amigas das mulheres. Essas empresas, elas dão apoio às mulheres e elas conseguem ajudar com autonomia financeira. Tem outra condição, que é o CREAS, que é um centro especializado para pessoas com vulnerabilidade. E esse centro, ele apoia as pessoas com vulnerabilidade, indicando cursos como cabeleireiro, como manicure, como qualquer curso que a pessoa, de gastronomia, qualquer curso que a pessoa queira fazer, para deixar aquela mulher com uma profissão, para que ela consiga, assim como você disse, gradativamente, organizando a vida para essa saída. Não é magia, como as pessoas dizem aí, deixa e pronto, deixa e acabou, A gente sabe que para fazer precisa ter todos esses passos até que ela se sinta confiante e segura. E sim, aquilo que a gente fala sempre, rede de apoio. Rede de apoio, encontrar pessoas que somem nesse mesmo objetivo, que não tenham o julgamento e sim o acolhimento, porque muitas vezes é o que não acontece, Janaína? Eu não dou mais Nina, olha, não me intrometo mais não, porque toda vez é desse jeito. Mas talvez ela esteja disposta a quebrar esse ciclo e mudar de vida. Só não tem condições, Fernandinha? Eu digo que psicóloga de casal, de relacionamento, é justamente o contrário do que a gente diz, é para meter a colher. Eu vou lá e meto a
a colher, né? Então, assim, as pessoas, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas o psicólogo, ele faz isso. Então, essas pessoas, algumas vezes, eu recebo mensagens depois que eu venho pro seu programa, que tem uma audiência incrível, parabéns, viu, Obrigada, Fernandinha? E ajuda tanto as pessoas, dizendo assim, eu vi você lá no programa e eu tenho uma dificuldade, como eu faço para sair dessa dificuldade, né? Então, se planeja, procura a rede de apoio. Eu recebi um recadinho de uma pessoa que ela disse, minha amiga, ela me ajudou e me acomodou na casa dela com meus filhos até que eu conseguisse. Então, isso é rede de apoio, né? Então, essa ajuda, às vezes não dá para ser a família, mas tem uma amiga disponível, tem o assistente social ali do bairro, da comunidade, a igreja que pode ajudar nesse sentido, né? Então, não se sinta só, vá buscar ajuda e alternativa. Muitas vezes, no contraponto da dependência financeira, tem aquela mulher que até tem a independência financeira, que tem o seu trabalho, que tem possibilidades, mas tem a dependência emocional. Sim. E aí, muitas vezes, é aquela que continua, meu Deus, por que eu continuo vivendo isso? Presa ao emocional, né, ao Janaína? ciclo, aquele ciclo que a gente estava falando, né? Então, ela acredita que aquela relação ela vai ser proveitosa. Por quê? Porque o momento da paixão é aquele inesquecível. Sabe aquela pessoa que faz tudo, que busca a lua se for necessário? É desse jeito que ela se apresenta. Então, quando ela vem para se redimir, ela conquista novamente, até o novo abuso. Então, se você entendeu que está acontecendo isso, também peça ajuda, né? Por quê? Porque esse abusador, ele trata de tirar a pessoa do meio social, do ciclo que ela vive, das melhores amigas, da família. Começa a dizer assim, aquela sua amiga, eu não gosto de você ande com ela, aquela roupa que ela usa, sei lá, acha ela estranha. E aí a pessoa começa a achar que realmente é verdade, porque ele quer cuidar dela, e aí ele vai afastando, afastando, afastando. Quando você viu, acabou, né? Você tá sem ninguém, você tá só. E quando você tá só, é difícil de resolver algumas coisas. Eu vou deixar a Janaína aqui nesse papo. Troca o Teleton para mim, por favor, Elaine. Eu tenho a doutora Nayara, Jana. Hoje a gente abriu falando dessa questão envolvendo a Mariana Ferrer, que ganhou notoriedade no Brasil. E a gente não está aqui para discutir a questão das provas, a de não ter provas, porque a gente não tem acesso, pelo menos quanto advogado, que eu não sou, mas eu acredito que a doutora Nayara Toscano também não tenha acesso à sentença, né, ao processo. Mas a gente não está aqui para julgar se tinha ou não tinha provas. A gente está aqui para entender, primeiro, que julgamento foi aquele. Primeiro, que era virtual, né, doutora Nayara Toscano? Boa tarde, seja bem-vinda aqui com você. Olá, Fernanda, boa tarde. Agradeço pelo convite. Boa tarde a todos e todas que nos assistem agora, nesse momento, aqui na TV Tambaú. Era um julgamento virtual. Então, a gente tinha ali Ministério Público, juiz, advogado e vítima. Exatamente. Olha só, Fernanda, nesse contexto de pandemia, nessa situação excepcional que a gente tem vivenciado agora nos últimos meses, a gente tem uma série de modificações no contexto das audiências, no contexto do prosseguimento desses determinados processos. Então, nesse caso, sim, a gente teve um formato, né? A gente teve um formato diferenciado que, inclusive, até gerou o vazamento de algumas das cenas, né? De algumas das cenas em recortes aí, e a gente pôde observar um pouco do que aconteceu lá, embora esse processo corra em segredo de justiça e, em tese, a gente não devesse ter acesso a essas determinadas cenas, mas na medida em que tomamos conhecimento e devemos nos posicionar a respeito, devemos discutir a respeito, faremos isso aqui, debateremos para que o público entenda, para que saiba as nuances aí do direito penal e até que ponto isso pode ser extremamente prejudicial, né, daqui para frente, abrindo certos precedentes perigosos aí. Vamos debater um pouquinho a respeito. É justamente aí que eu quero chegar. Primeiro, vamos explicar que na sentença não tem a expressão estupro culposo, né? É importante. Isso. Não, até porque não existe, né? Assim, doutora Nayara? É verdade, Fernanda. Olha só, para a gente considerar que existe um crime, e aqui eu não vou falar só como advogada, né? Tem um quê de professor aí no meio, porque a gente não consegue se desvencilhar.
que acontece? Para existir um crime, é preciso que ele esteja tipificado no nosso Código Penal. Então, a tipificação penal é justamente a escolha daquela expressãozinha ali, abstrata, que não fala de um caso específico, mas que remonta a um contexto que, se você praticar aquela determinada conduta, você incorreu naquele crime. Então, não existe estupro culposo. Ele não está previsto no nosso Código Penal. Primeiramente, Nayara, o que é ser culposo ou ser doloso? Senão a gente não consegue debater aí sobre o tal do estupro culposo que veio aí à tona na mídia, mas não propriamente na sentença. Olha só, quando se diz que um agente, nós aqui, pessoas físicas, né, pessoas naturais, cometemos um determinado crime, a gente observa no direito penal se houve a intenção de praticar aquele crime, que é o que a gente chama de dolo, houve pelo menos aquela posição de assumir o risco, tudo bem, se acontecer alguma coisa ruim, eu não me importo. Isso também é dolo, só que é eventual e não direto. E existem aquelas situações em que o agente não tem a intenção de gerar o resultado delitivo. Ele gera porque, por exemplo, ele agiu com negligência, seria o caso de um pai ou uma mãe que deixam uma criança pequena assistindo TV numa sala que não tem tela na varanda. E aí eles se ausentam por meia hora ali, e daqui a pouco, quando voltam, o filho acabou caindo e falecendo. Houve aí não a intenção de que o filho morresse, mas uma situação de negligência, porque a pessoa não agiu como deveria ter agido, como se esperava que agisse naquela situação. Há ainda outras formas de culpa. Culpa não é ser culpado, não é ter vontade, é sentir-se culpado. Ele não teve a intenção. Então, tem outras duas situações: imprudência e imperícia. Dá exemplo aí para ficar mais fácil, Nayara. Olha só. A imprudência é aquela situação em que você acaba agindo sem cautela. Você age assim, sem pensar que aquilo pode gerar um resultado negativo. Impulsivamente. Então, você, naquela situação, também não teve a intenção de gerar um resultado negativo, mas, por exemplo, avançou num sinal vermelho ali, estava com pressa, não viu, passou direto ali e acabou gerando algum resultado. Em geral, isso vai ser só culpa e não dolo. E o último exemplo aí, o da imprudência, você não agiu com a qualidade, com a qualificação técnica para aquilo. É o caso, por exemplo, de um médico de uma determinada especialidade fazer algum procedimento ali de outra que ele não domina e acabar gerando um resultado ali ruim. Nessa situação, ele não queria gerar a morte de um paciente, mas pode ser que venha a gerar. Então, trazendo isso para um contexto de estupro, o Brasil não prevê essa modalidade culposa, não prevê uma situação em que alguém pratica um ato libidinoso, que é ato libidinoso, que gera ali a libido, que, né, vai dar um prazer sexual. Então, um ato libidinoso ou uma conjunção carnal. No Brasil, não se pensa que você pratica relação sexual ou ato libidinoso com alguém sem intenção. Se entende que você teve a intenção de promover ali aquele determinado resultado. Porém, vai passar a ser crime se você fizer isso em duas situações diferentes. Ou na situação com alguém de qualquer idade, alguém maior de idade, que você age com violência ou grave ameaça para ter aquela relação sexual, isso vai ser o crime de estupro que a gente chama de estupro simples. E tem a situação que seria aqui o caso de Mariana Ferrer, ao meu ver, é aquela situação em que você pratica conjunção carnal, que seria, né, com perdão da expressão aí à tarde, mas seria a penetração ali, né, vaginal, entre homem e mulher. A conjunção carnal ou outro ato libidinoso que gere prazer sexual contra alguém menor de 14 anos ou alguém que pode até ter mais de 18, como era o caso de Mariana, que tinha 21 à época dos fatos, mas não estava em plena consciência, não estava sendo capaz de discernir sobre aquilo que estava acontecendo. E discernir é o quê? Conseguir dizer sim ou não livremente, com consciência. Se você tiver feito uso de entorpecentes ou mesmo de droga lícita, como é o caso do álcool, você não consegue manifestar a sua vontade livremente. Aquilo está abalado, a sua percepção ali enquanto pessoa que está ébria está abalada e você não consegue concatenar bem suas ideias. Então é por isso que o direito protege, é essa a lógica desse bem jurídico protegido, proteger a dignidade sexual daquela pessoa que naquele momento não conseguia consentir. Agora... E aí esse caso veio à tona nesse sentido, essa discussão entre houve essa falta de consentimento realmente de Mariana ou não, e aí a discussão ficou uma discussão de discurso, ficou uma discussão entre quem diz que há provas suficientes e quem não diz, e é isso que agora a gente está pautando aqui para debater, né? O estupro culposo na realidade não existe e ele não está na sentença, ele não está na sentença, mas na sentença está algo do tipo, houve relação sexual, mas o acusado ali até então agora inocente, né?
o acusado, então o réu, não conseguia saber que a pessoa estava sem consciência. Embora eu não consiga ter acesso a esse lastro probatório, né? Como eu falei, corre em segredo de justiça, então eu preciso ter cautela aqui, agir de maneira ética, mas pelo que a gente conseguiu observar na mídia, né, nos veículos midiáticos, há vídeos, há mensagens que comprovam que sim, ela estava assustada no momento, ela anda cambaleando em alguns vídeos aí que foram veiculados na mídia, então a gente consegue perceber uma situação, ao meu ver, de falta de discernimento e, portanto, de estupro de vulnerável. Agora, Nayara, uma outra questão também que veio à tona nesse contexto foram as posturas dos entes naquela audiência. Quem era, foi como eu abri aqui o programa. Eu não estou aqui para questionar se a sentença foi justa ou se não foi justa. Eu posso até ter uma opinião pessoal, mas eu não sou o juiz da causa para dizer, e ela certamente vai recorrer. O que eu estou querendo aqui questionar, dela já disse que vai recorrer. O que me deixou assim muito estarrecida foram as posturas de quem falou e de quem silenciou, porque muitas vezes é no silêncio que a gente também corrobora, não é? Você, como advogada criminalista, como é que geralmente acontece em naturalidade essas audiências? É daquela maneira mesmo? Não, Fernandinha, jamais deveria ocorrer dessa forma, primeiramente por questões éticas, né? Eu sequer vou começar o debate falando propriamente de crimes, mas por questões éticas, a postura de um advogado ou de uma advogada deve ser uma postura de respeito, deve ser uma postura de profissionalismo, deve ser uma postura de entender que você está defendendo aquela pessoa que está patrocinada, ou seja, você está defendendo o seu cliente, mas você não está propriamente tentando prejudicar a imagem da outra pessoa, mas sim fazer a defesa do seu cliente. Quem estava sendo acusado era o cliente dele, o cliente do advogado, não vou, enfim, citar nomes, mas já é público aí, ele estava defendendo o cliente dele. Não haveria que naquela situação se voltar contra uma suposta vítima para tentar trazer à tona aspectos de ordem pessoal que em nada tinham conexão com o crime que estava sendo posto em pauta ali. Então, discutir questões do tipo, olha só, a Mariana posta fotos sensuais, a Mariana é promotora de eventos, então vive em festas, a Mariana já tinha dado em cima, tinha enfim, tido contato com ele anteriormente. Isso não tem que ser trazido à tona, porque o que se questionou ali foi, houve naquele momento consciência para consentir o ato sexual ou não? A roupa que ela usa pouco importa, a forma como ela se comporta pouco importa. Isso, ao meu ver, é como se ele estivesse etiquetando Mariana, e isso a gente discute muito no direito penal, uma teoria do etiquetamento, pensando da seguinte forma: do jeito que eu compro uma roupa aqui e eu vou olhar a etiqueta e lá constaram informações do tipo preço, cor, tamanho, material, né, tecido de que é feita a roupa, a gente acaba muitas vezes etiquetando pessoas, a gente acaba etiquetando grupos, a gente acaba etiquetando comportamentos. Então, nessa situação, não é que se etiquetar um comportamento da vítima, pouco importa o que ela fazia da vida dela antes, durante ou depois do fato. Importa apenas aqui se ela consentiu ou não consentiu, enquanto mulher ali esclarecida de 21 anos, mas se ela estava em condições ou não de consentir isso. Então, na realidade, eu acho que isso é um retrocesso, esse tipo de conduta, mas não há que ser punida no direito penal. Se é isso que você quer saber, Fernandinha, propriamente no direito penal, não. O artigo 142, inciso 1 do nosso Código Penal, ele diz que essa conduta em defesa do cliente ou conduta do próprio cliente não vai configurar injúria nem difamação punível, que possa vir a ser punida. Mas, no mínimo, a OAB, né, de Santa Catarina, a seccional de Santa Catarina, tem que se pronunciar quanto a isso. Ele tem que ser punido severamente e eu acho que ele, enfim, não me parece ter condição de continuar conduzindo o ofício dessa forma. A Amanda Mello... Nada, que é isso. A Amanda Mello, que é perita e está de olho aqui no programa. Obrigada, Amanda, pela audiência. Um beijo para você. Ela lembrou que o toxicológico da Mariana deu negativo. Mesmo que na comanda dela, do bar, me parece que tinha uma dose de gin. Então, assim, tem muitas informações desencontradas, são muitas coisas. É como eu costumo dizer aqui, eu não estou aqui para questionar se realmente aconteceu ou não o estupro, mas eu acho que mulher nenhuma, em país nenhum, merecia passar pelo que a Mariana passou naquele julgamento. E é justamente isso que a gente se resume aqui nessa explicação brilhante que a doutora Nayara Toscano trouxe para a gente. Muito obrigada, Nayara. Mulher nenhuma
merecia passar a ser julgada, apontada, etiquetada, como muito bem pontuou você, em um julgamento onde ela era a vítima. Ou melhor, em nenhum julgamento em que a gente tenha profissionais da justiça, muitos deles pagos por nós cidadãos, colocando a mulher, enquadrando a mulher em determinado comportamento porque quer aparecer, porque quer isso, porque as suas roupas, ou porque você está até bonita, que é até bonita, não é, Nayara? Então fica aqui. Exatamente, Fernanda. Fica aqui. E é importante essa postura que você assume aqui no seu programa de forma crítica, enquanto uma mulher que, né, batalha pelo seu espaço, aí, pelo seu lugar ao sol. É importante ouvir isso de mulheres que são fortes, que são determinadas e que entendem que a mulher não pode ser julgada por comportamentos que nada tem a ver com aquilo, não pode ser julgada por comportamento algum. Ela é livre, ela é esclarecida para agir da forma que bem lhe aprouver, sem que para isso ela precise ser vítima, né, de crimes. Não estamos questionando propriamente o teor da sentença, né, como você falou, há algumas impropriedades aí em relação a provas, mas a gente precisa pensar também que até em relação a provas, muitas vezes a demora por fazer esses exames faz com que eles constem como negativo, mas isso não pode silenciar a voz da vítima e de outras testemunhas, como foi o caso do motorista que a levou à casa, como foi o caso da mãe dela, entre outras situações. Então a gente precisa avaliar sempre uma conduta, né, delitiva de forma macro. Tem muitos fatores que se somam, não é basicamente um exame deu negativo, significa propriamente que ela está mentindo. A gente precisa analisar de forma global. Um beijo. Obrigada, Amanda, aí pela intervenção. Um beijo, meu amor. Muito obrigada pela contribuição. Pra você, Fernanda. Deixa seu Instagram pro pessoal lhe seguir. Boa tarde. Gente, meu Instagram é @prof.nayara_toscano, tá? Nayara com Y. Observem lá pra gente debater um pouquinho mais sobre isso. Um beijo, viu? Deus te abençoe. Tchauzinho, um beijo Obrigada. pra você, Fernanda. Foi um prazer. É isso, Jana. Com você eu queria muito mais que a gente desse um olhar assim de consolo para as muitas mulheres que às vezes têm uma decisão contrária, que tem a sua verdade e que não foi reconhecida, né, na justiça. E muitas vezes não é para caso de estupro, não. Muitas vezes é para outras sentenças. Tem muitas mulheres com pensão alimentícia que não saem na justiça com causas que você sabe que não são julgadas com a devida justiça e que elas sofrem. Que palavra você daria aí como psicóloga para essas mulheres? Fernandinha, é tão importante o que ela disse, né? A gente sabe que a raiz do preconceito são os estereótipos. Então, quando a gente começa a categorizar, etiquetar, rotular, isso gera preconceito, né? Então, o que é que a gente pode dizer? Eu até postei algumas coisas no meu Instagram que fala sobre sororidade, que é isso que a gente tá falando aqui. Eu, você, a Nayara, a pessoa que mandou para você e ajudou, são essas mulheres juntas que se apoiam e que podem vencer e fazer muito mais. Fernandinha, há pouco tempo nós não votávamos, nós não tínhamos direito a ter CPF, nós éramos ninguém na sociedade, né? E por conta de tantas outras mulheres que lutaram, que tiveram voz, que vieram a público, a gente já ganhou tantas coisas. A gente ainda está lutando e é por isso que a gente não se cala. Então, a gente vai continuar lutando e eu conto com vocês. Muito bom. Janaína está no Instagram com @JanaínaGFW. Você vai lá, tem contribuições incríveis, reflexões, provocações. E a gente costuma ter o feed que a gente quiser, né? Então, se você não está gostando do que você está vendo, procura melhorar quem você está seguindo. E aqui está uma excelente indicação para você seguir. Um beijo, meu amor. Até quarta que vem. Gente, quarta que vem o tema tá... quarta que vem é celebração. Celebração. Um beijo, meu amor. Um beijo, semana que vem. Pois é, semana que vem, um ano que eu tô aqui à frente do Com Você e a gente tá com um programa bem especial. Vou pro intervalo. Próximo bloco tem o nosso quadro